louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início à mensagem de hoje, pedindo que o nosso bom Deus, pela ação e poder do seu Espírito, fale conosco, se comunique conosco, nos dê entendimento, discernimento, revelação da mensagem que será ministrada para a glória do nome do nosso bom Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, fala conosco e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Vamos ler então em Gênesis capítulo 2, versos 8 e 9. Nos diz assim o nosso bom Deus na sua palavra: Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que Deus criou o ser humano, Ele o colocou nesse jardim, na região Éden, por isso ficou conhecido como Jardim do Éden. E Ele criou ali no meio do jardim, dentre tantas árvores que foram criadas por Ele, criou duas árvores especiais, uma a árvore da vida e outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, nós sabemos que proibiu que o homem comesse daquele fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas sabemos também que o homem desobedeceu, foi incitado, enganado pelo próprio Satanás, primeiro seduzindo e enganando a Eva e posteriormente Adão, porque Eva também deu para o seu esposo e ele comeu. Então pecaram, desobedeceram a ordem de Deus, e depois que eles comeram daquele fruto, daquela árvore, eles perderam a condição original com a qual eles foram criados. A palavra do nosso Deus nos declara que eles se aperceberam que estavam nus depois que eles desobedeceram a Deus. Então, toda vez nós já podemos tirar dessa situação, daquele fato que é relatado na Bíblia, que todo pecado tem uma consequência. O momento que eles comeram, eles desobedeceram a Deus, porque, veja, Deus colocou eles ali no jardim e deu liberdade para eles comerem de tudo que havia no jardim. E nós sabemos que Deus, na sua perfeição, na obra da criação de Deus, é tão maravilhosa, tão perfeita, que ainda nos dias de hoje, apesar da terra ter sido corrompida por causa do pecado e também receber consequências decorrentes do pecado do homem, ainda existe uma riqueza, uma grande variedade de árvores que dão frutos, que são comestíveis. Então, naquele jardim, tudo era muito superior, porque as coisas criadas por Deus foram criadas com perfeição. O que houve uma deterioração ou uma redução do nível de perfeição com a forma como Deus criou, foi devido ao pecado, porque o pecado produz consequências. Então nós falávamos que já podemos observar de imediato, constatar de imediato, uma consequência imediata para Adão e para Eva. Eles se aperceberam que estavam nus, mas antes eles também estavam, eles não tinham roupas, não se vestiam com roupas como nós usamos hoje. E a bem da verdade, as primeiras roupas também não são como essas. O próprio Deus fez vestimentas para eles,
conforme nós sabemos. Mas por que então eles agora se aperceberam que estavam nus? Porque os olhos deles se abriram para o mal. A árvore que eles comeram dava conhecimento do bem e do mal. Antes eles só conheciam o bem, depois que eles comeram, eles conheceram o mal. Veja que quando aconteceu isso, a maldade já havia se manifestado através de Satanás, que se rebelou contra Deus lá no céu. Ele se rebelou, seduziu 1/3 dos anjos, e por causa do seu pecado de se rebelar contra Deus, de se achar igual a Deus ou querer ser superior a Deus, ele de lá foi expulso da presença de Deus. Está nas regiões celestiais, como já falamos antes, mais abaixo dos céus onde está Deus. Então Deus já sabia antecipadamente que Satanás iria tentar ao homem, ele iria tentar seduzir ao homem, porque imagina, ele um ser criado perfeito, morando, vivendo lá no céu, junto de Deus, teve a ousadia, a capacidade de afrontar Deus, de desafiar Deus. Imagina-se agora, ao ver que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e colocou o homem para viver aqui na terra, lá nessa região, lá nesse local. É lógico que Deus, na sua sabedoria, já previa que Satanás iria tentar ao homem a fazer o que é mal. Então, por isso mesmo, para dar liberdade ao homem, como Deus deu a liberdade para o homem, porque Deus não cria ninguém para servir a Ele, para obedecer a Ele, e obriga a pessoa a fazer isso. Nós não somos obrigados a obedecer a Deus, a servir a Deus, a agradar a Deus. Ele nos dá essa liberdade. E como que nós somos constrangidos a isso? Somos constrangidos pelo amor que Deus tem por nós. Ele manifesta, mostra, prova o seu amor por nós, e esse amor mesmo é que nos constrange. Nós nos sentimos constrangidos a obedecer a Deus. Por quê? Porque também Ele vai se revelando a nós, Ele vai nos dando entendimento, conhecimento das verdades contidas na sua palavra. E nós sabemos, por exemplo, que a vontade de Deus, ela tem 3 características principais. Ela é boa, perfeita e agradável. Nesse sentido, perfeita ela é porque Deus é perfeito, o seu Criador é perfeito. Boa ela é porque Deus só quer o bem para nós, Deus só tem coisas boas para nos oferecer. E agradável, porque na medida em que nós obedecemos a Deus, Ele se agrada de nós, e aí Ele vem também satisfazer os desejos, as intenções dos nossos corações, aquelas logicamente que estão em conformidade com a vontade dEle, que não contrariem a vontade dEle. Amém? Então, dessa forma, Deus, já prevendo, ordenou que o homem não comesse daquela árvore, porque se comesse, os olhos dele, os olhos espirituais, seriam abertos para o mal, não para o bem, porque para o bem o homem já foi criado para fazer o bem, porque foi criada a imagem e semelhança de Deus. Então Deus só faz o bem, Deus permite o mal, mas não faz o mal. Amém? Glória a Deus. E aí, essa árvore então foi a única que Deus proibiu ao homem que comesse, e ele se deixou enganar, seduzir por Satanás e comeu. E depois disso, ele então perdeu aquela condição inicial que ele tinha. Vamos ler agora aqui em Gênesis no capítulo 3, versos 22 e 24. Nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Vamos repetir esse versículo. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós,
conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, depois da queda do homem, Deus proibiu o homem de comer do fruto da árvore da vida, para evitar que ele vivesse eternamente naquele estado que ele agora se encontrava, no estado decaído por causa da desobediência, por causa do pecado. Quanto à própria vestimenta que o homem usava anteriormente, nós não podemos afirmar isso categoricamente, porque a Bíblia assim não registra. Porém, analisando a Bíblia como um todo e várias outras passagens que trazem informações nesse sentido, nós sabemos que o homem coroou, Deus, melhor dizendo, coroou o homem de glória, um pouco menor do que o homem foi feito. E nós, por exemplo, sabemos que quando a pessoa tem um relacionamento de muita proximidade, muita intimidade com Deus, num grau muito elevado, a glória de Deus que envolve a pessoa, ela se manifesta através de luz. Assim aconteceu com Moisés, quando ele subia lá no monte para se achegar a Deus e receber as instruções, as leis, os mandamentos que assim Deus passou a ele. Então a Bíblia relata que o seu rosto ficava iluminado. E nós temos também a passagem da transfiguração, chamada da transfiguração ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus também, ainda vivendo como homem aqui na terra, teve o seu corpo todo iluminado. Os próprios anjos também, quando os relatos de manifestação de anjos, pessoas que viram anjos também, viram os anjos assim, dessa forma, num corpo iluminado. Esse corpo, nós sabemos que vamos receber um corpo glorificado quando nós formos morar no céu. Para entrar no céu, nós vamos ter um outro corpo. Esse corpo glorificado é um corpo iluminado, ou seja, eles tinham tanta luz que nem precisavam de uma vestimenta como nós precisamos hoje. De certa forma, nós podemos assim entender e assim concluir. E agora eles então sofreram as consequências dos pecados, do pecado deles, melhor dizendo. E aí também veio maldição sobre a própria terra, maldição sobre a mulher, maldição sobre o próprio homem em relação ao trabalho, maldição para a mulher em relação às dores de parto, maldição para a terra com a produção de espinhos e abrolhos, que é símbolo de maldição, tanto assim que o Senhor Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos, foi mesmo? Então aquela coroa de espinhos simbolizava a maldição que foi atribuída ao homem de uma maneira geral, a toda a humanidade. Então Jesus, e a Bíblia relata sobre isso, que ele se fez maldição em nosso lugar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que aconteceu? Por causa então do pecado, o homem foi criado para viver eternamente aqui na terra, ou lá no Éden. E depois disso Deus então proibiu que o homem comesse do fruto da árvore da vida, porque se ele continuasse comendo daquele fruto, ele viveria eternamente. E Deus então não permitiu por causa disso, por causa que agora o homem havia sido corrompido por causa do seu pecado, perdeu aquela condição de perfeição com a qual ele foi criado, e agora se tornou desobediente, porque a semente do pecado já havia contaminado o homem, e tanto assim que nós sabemos que os primeiros filhos de Adão e de Eva, Caim e Abel,
um pelo menos já nasceu voltado para fazer o mal, que foi Caim, que matou o seu próprio irmão. Misericórdia. E depois disso toda a humanidade foi corrompida, conforme nós sabemos. Então o homem proibiu, aliás, Deus proibiu o homem de comer do fruto da árvore da vida para evitar que ele continuasse vivendo eternamente. Vejamos o que está agora em Apocalipse, livro de Revelação, o Apocalipse, no capítulo 21. Vamos ler aqui os versos de números 1 e 2. Apocalipse, capítulo 22, versos de números 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Vou repetir esse primeiro versículo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Repetindo agora o verso 2. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Glória a Deus. Louvado seja o nome Aide, Oreclaide, Canteai, em nome do Senhor. Então veja que essa árvore da vida, ela foi agora retirada da terra e ela existe lá no céu. Aqui está o relato, o livro de Revelação, conforme nós lemos, lá na Jerusalém Celestial, na Cidade Santa, existem várias coisas necessárias e boas para nós, que lá nós poderemos desfrutar plenamente. Uma delas é a árvore da vida. Então a árvore da vida, como está aqui no verso 2 que lemos agora, ela produz frutos 12 vezes por ano, uma vez por mês. Então lá nós vamos poder comer, porque a Bíblia diz que nós vamos viver eternamente. A condição inicial com a qual Deus criou o homem de viver eternamente na terra, ela será restituída no céu, num primeiro momento. E lá também não haverá tristeza, nem dor, nem doenças. Então por que lá nós não vamos adoecer? Dentre outras coisas que nós podemos discernir, uma delas é por causa da árvore da vida, porque aqui no final do verso que nós lemos diz assim: as folhas da árvore servem para a cura das nações. Então lógico que é uma linguagem também simbólica, mas é também relacionada com cura, ou seja, com saúde. Lá nós vamos ter uma boa saúde, lá nós não vamos ter doença, lá não haverá choro nem tristeza, não haverá morte, não haverá contendas, não haverá discórdias, não haverá dissensões, não haverá não haverá o mal, que contaminou a natureza humana terrena, não entra no céu. Lá quando o mal se manifestou através daquela rebelião que nós comentamos de Satanás e dos anjos que o acompanharam, ele de lá foi expulso. Então o céu é lugar de paz, de perfeição, de pleno amor, e assim é para lá que nós queremos ir, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vejamos agora em Ezequiel 47, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler aqui 3 versículos. Profeta Ezequiel, capítulo 47, vamos ler os versos 7, 9 e 12. Nos diz assim nosso Deus na sua palavra. Ezequiel 7, 9 e 12. Assim que cheguei,
notei muitas árvores em cada lado do rio. Foi uma visão, que Deus deu para o profeta Ezequiel. Agora o 9: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Gloriar Eclaide, Oreclaide Cantear. Esse é o rio da vida, que nós também lemos aqui, mencionamos aqui, que o rio da vida, claro, como um cristal que fluía do trono de Deus, lá em Apocalipse, que nós lemos agora há pouco. Então, por onde esse rio passar, tudo ganha vida. Aquilo que estava morto retorna à vida. Essas são as águas da vida, essas águas, a Oriar Eclaide, Oreclaide Cantear. Aí Oremicante, lembra que Jesus disse para aquela mulher ali no poço, em próximo a Samaria, que se ela bebesse da água que ele tinha para oferecer, ela nunca mais teria sede. É porque a verdadeira vida, ela está no Espírito, ou seja, nós aqui estamos fadados a enfrentar a primeira morte, que é a morte do corpo, salvo raríssimas e raríssimas exceções que alguém possa ser arrebatado, como alguns já foram. Mas pelo contrário, vamos enfrentar essa primeira morte. Porém, existe a segunda morte, que é a morte do Espírito. A verdadeira vida, ela vem do Espírito. A pessoa, quando ela nasce, em primeiro lugar, Deus forma o Espírito, porque a vida verdadeira está no Espírito, e depois a alma e o corpo. E assim, também da mesma forma, nós vamos retornar para o céu, tendo um novo corpo, conforme falamos, e o nosso espírito, a nossa alma, esse novo corpo virão eternamente com Deus nos céus, amém? Glória a Deus. Então, para recebermos essa verdadeira vida, nós temos que tomar dessa água, no sentido espiritual, ou seja, essa água que flui do rio de Deus, essa água simboliza também o Espírito Santo, a nossa reconciliação com Deus, porque o pecado produz morte, separação do homem com Deus. No momento que nós nascemos de novo, também somos vivificados, o nosso espírito ganha vida. Essas águas também simbolizam a vida de Deus, o Espírito de Deus, que é a verdadeira vida para nós, amém? Vamos ler agora o verso 12 de Ezequiel 47. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. Repetindo, então, junto ao rio, a esse rio, em ambas as margens nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível para se comer. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas, o santuário de Deus. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Olha aí, seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Então lá no céu nós vamos comer do melhor. Os melhores frutos estão lá no céu nos esperando. Dessas árvores, amém? Dessas árvores. Então, se aqui nós já experimentamos frutos que são considerados deliciosos, nem todos têm o mesmo gosto, mas todos são saborosos, e imagina no céu, que é tudo perfeito, glorificado seja o nome do Senhor. E ainda fala das folhas, e suas folhas de remédio seus frutos servirão para alimento, e suas folhas de remédio, que foi o que nós lemos agora há pouco, em Apocalipse, que as folhas da árvore servem para a cura das nações, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ler em Apocalipse, Revelação, ou Apocalipse no capítulo 2, somente o verso de número 7. Revelação ao Apocalipse, capítulo 2, verso de número 7. Nos diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo declara às igrejas. Ao vencedor
darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Repetindo, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, lá no paraíso de Deus, lá na Oriare Clay, na Cidade Santa, tem essa árvore, a árvore da vida, que a semelhança do que tem lá foi criado por Deus aqui na terra. Primeiro Deus cria no céu e depois ele replicou aqui na terra, em semelhança do que há no céu. A daqui foi retirada, a de lá permanece. Amém? Glória a Deus. E nós vamos então poder desfrutar de todas as delícias, de tudo que Deus tem aí hoje para nos oferecer e para nos proporcionar no céu. Uma dessas coisas é a árvore da vida. Mas quem é que vai desfrutar? Quem é que vai poder comer dos frutos e das folhas? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quem é que serão os vencedores? Aqueles que permanecerem fiéis a Deus até o fim. Amém? Então, se nós quisermos vencer, precisamos permanecer fiéis a Deus até o final. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora ler em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Romanos 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 5:12. Romanos 5, capítulo 5, verso 12. Nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. Quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado a morte, ou seja, através do pecado, também foi introduzida a morte. É a morte tanto espiritual, porque aí o homem, esse pecado gerou o afastamento, a separação do homem de Deus. Cada vez mais o pecado foi contaminando, corrompendo a humanidade, até que o homem ficou totalmente separado de Deus. É claro que nem todos, mas a grande maioria ficou. E por causa do pecado, a morte. Então, em primeiro lugar, a morte espiritual, mas também a morte física, porque nós fomos, conforme falamos antes, fomos criados para viver eternamente aqui na terra. Mas uma das consequências que Deus atribuiu ao homem foi de perder a eternidade, ou seja, nós não vivemos, passamos a não ter mais vida eterna na terra, vamos ter no céu, mas aqui na terra não. Deus foi reduzindo o tempo de vida dos homens gradativamente, e hoje o tempo máximo de vida, segundo o que está na Bíblia, é 120 anos, mas o próprio Moisés, que viveu 120 anos, escreveu que o homem pode chegar aos 70, 80, e depois o que passar disso é canseiro e enfado. Então, realmente nossa vida aqui ficou muito curta, muito passageira. Vamos repetir desde o início para prosseguir até o final. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos passaram a nascer contaminados com essa semente do pecado, com a tendência para fazer o que é mal, para desobedecer a Deus, infelizmente. Mas essa natureza foi corrompida, mas Deus já tinha um plano de salvação, enviou o seu Filho para para que assim
nele se cumprisse a justiça de Deus, e através do sangue que foi derramado pelo Senhor Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, nossos pecados são anulados, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós temos paz com Deus através dessa aioriclai, dessa justificação por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos finalizar a mensagem de hoje lendo aqui na primeira epístola de João, no capítulo 3, vários versículos. Nós vamos ler aqui 1 João, no capítulo 3, começando pelo verso de número 11. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós já relembramos hoje, nessa mensagem de hoje, a queda do homem pelo pecado, pela desobediência. O homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falamos rapidamente, superficialmente, das consequências dessa queda, desse pecado, para toda a humanidade e até mesmo para a natureza, para a terra. Falamos da árvore da vida que o homem perdeu, foi proibido de comer, então perdeu a eternidade, a vida eterna. E falamos que essa árvore está no céu, e lá nós vamos comer dela, glória a Deus, dentre outras coisas. Vamos agora então ler aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versos 11 a seguir. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. Nós comentamos sobre isso no início. E por que o matou? Por que Caim matou Abel? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então ele ficou com inveja do irmão. Ele era mau, tinha um coração mau, e Abel tinha um coração bom. Suas obras eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Como que nós sabemos que nós passamos da morte para a vida? Isto é, nós agora temos a expectativa de viver eternamente no céu com Deus, ou seja, nós não vamos enfrentar a segunda morte, porque nós recebemos o convite que nos foi oferecido graciosamente, reconhecemos que precisamos de um Salvador e declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, quem não ama permanece na morte. Então, se eu agora penso e declaro que eu sou salvo, que eu nasci de novo, que eu vou viver eternamente no céu, eu preciso amar o meu irmão. Quem não ama permanece na morte espiritual, porque se eu estou vivo, nós estamos vivos, eu estou vivo, você está vivo. Então essa morte aqui só pode ser se referindo à morte espiritual. Então quem já nasceu de novo não está mais morto. Se você não está mais morto espiritualmente, obrigatoriamente você prova que está vivo espiritualmente, que você não vai passar pela segunda morte, que é a morte do espírito, amando a Ioriareclai e Doreclai de Cantiano. Aqui está bem claro, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então nós sabemos porque amamos. Quem não ama permanece na morte. Então, se você não está amando o seu irmão, você está morto espiritualmente. Examine-se cada um a si mesmo. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. A exemplo de Caim, que foi o primeiro homicida, matou o seu irmão, embora fosse o irmão natural, pela genealogia, irmão de sangue, nós agora temos irmãos espirituais. Todos que são nascidos de Deus são filhos de Deus, então somos todos irmãos em Cristo. Então, aqui declara no verso 15: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Você está odiando alguém? Você está com um espírito homicida no seu coração. Misericórdia. Então você tem que orar, jejuar, clamar, fazer o que for necessário para que Deus retire esse sentimento
esses pensamentos, esses sentimentos no seu coração. Deus alertou, por exemplo, a Caim, quando ele foi matar Abel. Ele alertou que o pecado estava à porta, ou seja, estava prestes a se consumar. Nem assim ele ouviu, deu ouvidos e prosseguiu no seu intento, enfim, consumando o seu pecado, matando o seu irmão. Misericórdia. Então nós precisamos estar sempre cuidando dos nossos corações, conforme nós falamos na última quinta-feira, que sobre tudo que nós devemos guardar os nossos corações, porque dele procedem as fontes de vida. Se o nosso coração for bom, nós tiraremos do nosso coração um bom tesouro; se ele for mau, um mau tesouro. Misericórdia. Vamos então encher os nossos corações com o amor de Deus, para que assim possamos também amar aos nossos irmãos. Prosseguindo, 16 a 20 agora. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha aí, que tipo de amor que nós devemos ter? Um amor sacrificial, porque Deus se sacrificou por nós. Então agora nós temos que estar dispostos a nos sacrificarmos também pelos nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e, observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma sabemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, ele é conhecedor de tudo. Então, se nós estamos nos sentindo condenados, é porque estamos no pecado. Precisamos nos arrepender, clamar misericórdia e receber de Deus o perdão, que está disposto a nos perdoar, e assim voltaremos a ter paz. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 21 e 22. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A compreensão desses dois versículos é essencial para nós, se nós quisermos ser abençoados ou mais abençoados do que temos sido pelo nosso Deus. Veja, vamos repetir. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Coragem para quê? Para chegar diante de Deus, para nos aproximarmos diante de Deus, para pedirmos a Ele, para orarmos, e falarmos com Ele tudo o que está acontecendo, o que nós precisamos e até o que nós queremos receber dele. E recebemos dele tudo o que rogamos, ou seja, tudo que nós pedimos, logicamente de acordo com a aprovação de Deus, com a vontade de Deus, nós vamos receber, e recebemos dele tudo o que rogamos. Recebemos, ou seja, nós vamos receber, mas para nós recebermos, vem aqui o requisito, a exigência, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, quem não está obedecendo os mandamentos de Deus e não está se esforçando para agradar a Deus, não adianta botar o joelho no chão, não adianta espernear, dar birra, chorar, fazer campanha, não vai receber tudo o que Deus tem para te dar. Deus é misericordioso e bom, Ele vai te dar alguma coisa, vai te dar o necessário, até que você se arrependa dos seus erros, dos seus pecados e decida obedecer a Ele. No momento que você deixar os seus pecados ou algum pecado que está impedindo você de ser abençoado, você se arrepender e deixar de pecar, aí não haverá mais nenhum impedimento. O impedimento de sermos abençoados não está com Deus. Nada impede Deus de nos abençoar. Glória a Deus. E todas as promessas que estão na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, já foram conquistadas por nós, por Cristo. Elas já estão lá, prontas para serem dispensadas, para nos serem entregues, mas elas só serão entregues cumprindo os requisitos. Um deles é esse, talvez o principal, o essencial:
Eu quero crer que com certeza é o principal, é obedecer a Deus e agradar a Deus. Outros requisitos, por exemplo, a maturidade. Às vezes a pessoa não está desobedecendo a Deus, mas ainda está agindo de forma imatura espiritualmente. Algumas bênçãos Deus só vai entregar para aquela pessoa a partir do momento que ela se tornar madura espiritualmente, porque se ela receber antes desse tempo, ela vai fazer mau uso da bênção que iria receber. Então, muitas coisas nós entendemos, outras somente Deus revelando, amém? Vamos então finalizar aqui, versos 23 e 24, seguindo a leitura de 1 João capítulo 3. Ora, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e Ele neles, Ele em letra maiúscula, ou seja, o Senhor permanece conosco, em nós. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito, em letra maiúscula, o Espírito Santo, que Ele nos outorgou. Vamos ler novamente o 24. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e Ele neles, ou seja, nós continuamos, nós permanecemos ligados em Deus e Ele conosco, enquanto nós estivermos obedecendo a Ele. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. Então, quando o Espírito Santo está em nós, é porque nós temos a convicção de que nós estamos obedecendo e agradando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, se queremos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós, já na vida presente, e muito mais na eternidade, lá no céu, inclusive a árvore da vida, dentre outras tantas coisas, vamos permanecer obedecendo a Deus e nos dedicando a agradar a Ele. E isso nós fazemos amando o nosso próximo. Não adianta eu falar que estou amando a Deus se eu não demonstro esse amor por Deus através do amor externado, dedicado ao meu próximo, assim nos dias nossos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus então tenha falado com você, assim como falou comigo, e que o Espírito Santo nos ajude a obedecer a Deus, a agradar a Deus, e assim dele recebermos mais bênçãos que temos recebido, e podermos não só desfrutarmos dessas bênçãos, mas assim também nós sermos bênçãos na vida das pessoas. Ari oreclai, oreclai decantiai, oremicante, oremicantiai. E lembrando que aquele que mais tem, mais é dado. Ou seja, quanto mais nós nos dedicarmos a nos doar por amor ao nosso próximo, mais Deus vai nos abençoar. Deus não vai te dar, por exemplo, riqueza para você simplesmente usufruir dela, sendo egoísta e não usar também os seus recursos para abençoar as pessoas. Então nós precisamos compreender essas verdades. Que Deus abençoe a todos, tenham um domingo abençoado na presença do nosso Deus, tenham uma semana abençoada na presença do Santo Espírito de Deus, e que o Senhor Jesus continue reinando absoluto no seu coração, e que o nosso Deus enche o seu coração de amor e de paz, e com toda a graça você seja abençoado, tenha a sua saúde restaurada, as suas forças renovadas, aos presentes, aos que vão ver a mensagem através da internet, todos sejam agraciados, todos sejam abençoados rico e poderosamente, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Nós assim declaramos, pedimos e pela fé declaramos todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.